Boa noite a todos. É uma enorme satisfação participar desta edição virtual da Feira de Soluções. E eu gostaria de iniciar parabenizando a doutora Anísia Trindade Lima por sua reeleição e também por sua nomeação para a Academia Brasileira de Ciências. Então, essa noite, a proposta é conversarmos sobre os diagnósticos e perspectivas da saúde digital no Brasil. Eu sou Gustavo Bus, doutor em Comunicação Digital pela PUC e sanitarista pela URGS, e participo do projeto da Rede Saúde, que é um projeto da Fundação Oswaldo Cruz aqui no estado do Rio Grande do Sul, sobre o tema da saúde única, desde o ano de 2014. Então, essa noite nós vamos falar sobre saúde digital, né? E nesse slide nós apresentamos a questão dos conceitos, perspectivas, processos e futuro. O entendimento de que saúde digital, e para isso é fundamental a gente ter clareza de que nós estamos tratando de um fenômeno de transformação do campo da área da saúde, enquanto o próprio processo de transformação acontece. Então, a proposta é percorrer esse caminho com as devidas e necessárias ponderações, no sentido de trazer uma perspectiva equilibrada e sem distorções no que se refere à realidade e à própria presença da tecnologia no cotidiano dos usuários, também das instituições e dos próprios profissionais de saúde, né? A adesão da saúde digital em diversos níveis da assistência da saúde também é um aspecto que é importante ser levado em consideração quando a gente está olhando para a questão da saúde digital. Os reflexos na saúde que essas novas tecnologias de conexão, aliados à questão das engenharias, ao desenvolvimento de hardwares e softwares, cada vez mais ubíquos, isto é, cada vez em todos os lugares, são percebidos, mesmo que ainda em um estágio embrionário no ensino para a saúde também, com a adoção de novas metodologias de ensino, na organização de redes de atenção à saúde, na prestação de serviços de saúde, e também a gente percebe a saúde digital já sendo utilizada nos próprios serviços de saúde. Então, eu proponho olharmos mais para os conceitos sobre o processo a partir de uma perspectiva realista do campo da saúde. Eu acho que a gente ganha mais tratando desses eixos do que naquelas tentativas de projeção, que são bastante difíceis, mas que o futuro da área da saúde, através das tecnologias de conexão, tem um potencial para grandes e profundas modificações, se torna cada vez mais evidente, né? A cada iniciativa que nós vemos através de exemplos diários bem-sucedidos de saúde digital, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo. É claro que a gente não pode se distanciar do presente, né, para tratar da saúde digital, como se fosse algo que ocorre assim em paralelo das necessidades nossas enquanto seres humanos e nos mantendo longe também de tecnicismos e da própria ficção científica, né? Porque pode se escorrer nesse erro de achar que a solução de todos os problemas da saúde está na saúde digital, né? E aí muitos podem até iniciar aí se perguntando, o que é bastante comum nos fóruns que tratam das questões de saúde digital, diante de sérios problemas que nós identificamos aí na área da saúde no Brasil, em alguns outros lugares do mundo, evidentemente, quando ainda não se tem nenhum acesso básico da saúde, né, onde se tem inúmeras deficiências de infraestrutura, de gestão de dados, informações, falarmos de saúde digital, de aspectos tão tecnológicos, para uma área que enfrenta sérios problemas e de uma ordem mais básica, bom, eu avalio que a saúde digital ela justamente se orienta, né, exatamente orientada sobre essas deficiências para se estruturar. E isso é bastante importante, né? Em projetos em saúde digital, eles também são feitos por equipes multidisciplinares. É, nós e nós podemos e devemos fazer parte, porque além de nós fazermos parte desse processo,
a saúde digital ela se transforma à medida em que múltiplos profissionais atuam de uma maneira colaborativa, cooperativa sobre esses projetos de saúde digital, né? E eu reforço aqui que nós estamos olhando e analisando, de uma certa maneira, um fenômeno enquanto ele acontece. Isso influencia sobre a forma como a gente interpreta essas mudanças, não é? Então, aqui, quando falamos em uma mudança de paradigma e a pandemia como propulsão, né, o que se quer com a saúde digital? Né? É uma pergunta. Por que se deve investir em pesquisas, estudos sobre esse campo? Uma outra pergunta. Então, são essas perguntas que já se tem algumas respostas consolidadas, já bem aceitas, como, por exemplo, para a ampliação da abrangência e a capilaridade do serviço de saúde, para facilitar o acesso ao serviço de saúde, para colocar o indivíduo no centro do cuidado, quando que a tecnologia, então, ela se ocuparia de outros aspectos, aspectos paralelos, para reduzir a desigualdade de cobertura, sendo todos esses aspectos aqui mencionados os mesmos compromissos da saúde como nós a reconhecemos hoje. Ou seja, essencialmente os objetivos da saúde digital, enquanto um campo, eles são os mesmos, porém feitos sob uma outra lógica, né? A lógica das tecnologias de informação e da comunicação, ou seja, a lógica do digital. Então, por isso é importante a gente tomar como base aspectos epidemiológicos de uma população. E essa é a referência para as transformações no campo da saúde. E não a tecnologia pela tecnologia em si. A necessidade em promover saúde, a partir de uma perspectiva epidemiológica, ela deve ser anterior à geração da tecnologia. E isso é fundamental para nortear o entendimento sobre a saúde digital e para que ela responda, então, às reais situações, às reais necessidades de saúde de determinadas populações e de seus territórios. Outro aspecto que me ocorre bastante importante é perceber que não se está adaptando, substituindo ou sobrepondo sobre a forma como a saúde é enquanto campo. O que nós temos diante da digitalização da saúde, e que a gente vai detalhar um pouco mais adiante, é uma possibilidade, é uma possível ruptura de paradigma do campo, do amplo campo da saúde. E isso não é um paradoxo, por mais que pareça. Então, de nada adianta a saúde em um contexto digital e todas as suas potencialidades, se a sua finalidade não for bem clara, desde seu princípio, da concepção de um projeto de saúde digital, que é o quê? Basicamente, promover saúde, reduzir riscos de enfermidades, tratar e curar os mais vulneráveis. Então, uma coisa é a evolução da tecnologia e outra coisa é o campo da saúde, não é? Então, a saúde digital é o entendimento do momento exato onde esses dois campos são estruturados a partir de um mesmo denominador. Então, já existem alguns exemplos de iniciativas de saúde digital, milhares, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo, e são bastante importantes de serem observados e mapeados, né? Inclusive, o recente lançado Digital Health Atlas Member, ou seja, um mapa de saúde digital organizado pela Organização Mundial de Saúde e que recentemente foi implementado, está para ser lançado nas próximas semanas, ele pretende fazer esse levantamento global dessas iniciativas, né? Isso é um aspecto bastante importante de reconhecimento desse campo relativamente novo, né? Mas ainda nós temos poucos elementos para avaliar impacto, né? E mesmo abrangência dessas iniciativas, né? Isso é mais um trabalho de retrospectiva. Eu acho que em alguns anos, talvez em década, nós possamos olhar para trás e identificar qual é o real impacto e abrangência dessas iniciativas da própria saúde digital enquanto campo, não é?
Então, mas para hoje, eu acredito que nós não precisamos olhar para exemplos, porque a proposta aqui é uma discussão um pouco mais ampla e conceitual sobre saúde digital. E também considerando que o processo ao qual estamos aqui nos referindo, ele está bruscamente atrelado à função da pandemia, né? E ainda é muito difícil de avaliar o tamanho desse avanço sobre o campo da saúde digital em resposta às necessidades de combate, controle e prevenção da Covid-19. Então, aqui em alguns aspectos introdutórios, quando nós falamos em saúde digital, é importante nós termos aí como base princípio de que saúde digital é saúde, né? Todas as discussões que a gente tem no campo da saúde digital, da saúde, se aplicam à saúde digital, ou seja, não são áreas de conjuntos diferentes, digamos assim. Quando falamos de saúde, nós estamos falando de uma área muito complexa e que está diretamente relacionada a diversas áreas: comercial, indústria, política, educacional, de ciência, inovação e tecnologia, alguns dos exemplos que a gente pode citar aqui. Então, toda abordagem sobre saúde digital, ela deve considerar isso, porque saúde digital em nada difere dos aspectos basilares do campo da saúde. E isso é uma perspectiva atual, na perspectiva de hoje. Bom, a saúde digital é, de uma certa maneira, um caminho natural do campo da saúde. Pode-se entender assim. Dessa forma, da mesma forma como aconteceu com o sistema financeiro, judiciário e do próprio comércio, né? Considerando, logicamente, o grau de complexidade que deve ser levado em conta quando a gente faz esse tipo de referência. Os contextos social, comercial, político e tecnológico são e sempre foram agentes influenciadores sobre o campo da saúde, e não diferentemente ocorre no desenvolvimento da saúde digital. É necessário um conjunto de adequações sociais, acesso e uso de tecnologias de conexão, por exemplo, adequações políticas com adequações de legislação, adequações econômicas com investimento em e infraestrutura, adequações metodológicas e de ensino para preparar os profissionais da saúde para atuarem nesse contexto, para então, assim, a saúde digital se desenvolver enquanto campo. Aqui é uma proposta de um glossário, de certa forma, em formato de nuvem, que é para servir de guia, assim, para orientar qualquer tipo de análise que se faça sobre o campo da saúde digital. De uma certa maneira, serve como referência básica, assim, para orientar a quem eventualmente se interessa por se aprofundar na área, para nortear aqueles que assim quiserem se aprofundar sobre o tema, evidente. Nesse glossário se alternam em programas de saúde digital, no âmbito nacional e internacional, aspectos de implementação, ações de governo, da iniciativa privada, adequação de tecnologias, e alguns desses a gente pode olhar com maior profundidade para falar sobre os marcos da saúde digital, que nós vamos ir mais à frente, né? Então, nós podemos falar sobre algumas desses temas, dessas terminologias, como o próprio conceito da saúde digital, que é o uso de recursos de tecnologia de informação e comunicação, as TICs, para reduzir e disponibilizar informações confiáveis sobre o estado de saúde para quem precisa, no momento em que precisa, né? Então, é o campo onde se estabelece a intersecção da informática médica, da saúde pública, dos negócios, fazendo referência aos serviços de saúde e informações fornecidas ou aprimoradas através da internet e das tecnologias relacionadas, né, das tecnologias de conexão. O conceito ele se caracteriza apenas pelo desenvolvimento tecnológico, né? Na realidade, o conceito ele não se caracteriza apenas pelo desenvolvimento tecnológico, mas sim como um modo de pensar, uma atitude, né, e um compromisso de pensar globalmente em uma rede
para melhorar a atenção local, regional, mundial, usando a tecnologia de informação e a comunicação. Alguns outros elementos que são bastante caros à saúde digital e que compõem essa nuvem de terminologias é a própria questão da integralidade, que todos nós aqui muito conhecemos, que é um princípio do SUS, que considera, então, as pessoas como um todo, atendendo a necessidades, atendendo a todas as suas necessidades. Então, a questão da integralidade, ela é um eixo central de projetos relacionados à saúde digital, a equidade, né, que é um objetivo desse princípio, diminuir desigualdades, apesar de todos possuírem direitos aos serviços, as pessoas não são iguais e por isso têm necessidades distintas. Então, os aspectos da integralidade, da equidade e a universalização, por exemplo, elas são aspectos norteadores dos projetos de saúde digital, né? Então, a questão da universalidade, propriamente, que é um direito de cidadania de todas as pessoas e que cabe ao Estado assegurar esse direito, deve e vem norteando projetos de saúde digital, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo. Um outro termo bastante caro à saúde digital é a questão da interoperabilidade, ou seja, a troca de informações entre diferentes sistemas de informação. Inteligência artificial, IoT, que é a internet das coisas, que faz aquela referência à revolução tecnológica, onde coisas, objetos estarão conectados, e isso tem um impacto bastante grande nos projetos de saúde digital, que modifica a interação dos usuários, dos profissionais da saúde com os espaços onde eles atuam e onde eles recorrem aos serviços de saúde. Há um aspecto bastante importante que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei nacional que dispõe do tratamento de dados pessoais, inclusive através dos meios digitais, né, por justamente olhar atentamente a um objetivo da saúde digital, que é proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e dos dados das pessoas. A questão do conjunto mínimo de dados também é um termo que é extremamente correlato à saúde digital, que é um conjunto de dados que deve compor o então Registro Eletrônico de Saúde e o Sistema Nacional de Informação da Saúde. Alguns elementos aqui da ordem dos projetos governamentais, como o eSUS, para atenção primária, para a PS, que é uma estratégia do Departamento de Saúde da Família, para reestruturar as informações da APS em nível nacional. Aspectos de governança também têm correlação com a saúde digital por ser descrito como uma capacidade da ação estatal na implementação de políticas e para a consecução de metas coletivas, para então fomentar, fertilizar o campo da saúde, para então projetos de saúde digital estarem cada vez mais presentes de uma maneira bastante ampla. O programa Conect SUS também é um exemplo de um programa do governo federal para a implementação da estratégia de saúde digital para o Brasil, que apoia a informatização, a integração dos estabelecimentos de assistência em saúde, para acesso à informação em saúde e para a continuidade do cuidado entre os diversos pontos da rede de atenção à saúde. O portal Conect SUS também, que constitui-se como uma plataforma que unifica as informações da saúde em diversos perfis, como o perfil cidadão, o perfil profissional da saúde e propriamente o gestor. Um programa, o Informatiza APS também, que é um programa de governo que tem como objetivo informatizar as equipes de saúde da família, as equipes da atenção primária. E são inúmeras
aspectos, né, designados assim, então, aqui chamados por nós como terminologias, que de uma certa maneira constituem o amplo campo da saúde digital. Isso reforça o quão complexo é o campo da saúde digital e o quanto ele está intimamente conectado à saúde de uma maneira mais básica, em uma maneira mais básica, basilar de entendimento. Aqui, então, a proposta, se me permite, aqui, então, a proposta é nós fazermos aí, então, um voo rasante sobre os marcos da saúde digital no Brasil, desde a década de 60 até 2020, ou seja, são 60 anos, né? Então, é também importante percebermos que a saúde digital é um campo que vem, em um primeiro momento, ele parece ser recente, mas nós vemos que 60 anos, em perspectiva, não é tão recente assim. São diversos marcos bastante importantes e que nos possibilitam estar onde nós estamos hoje, quando nós olhamos para projetos de saúde digital, e é muito ainda a avançar, né? Então, aqui a gente não vai pormenorizar cada um deles, porque isoladamente requer uma avaliação mais crítica sobre cada um deles, então o intuito aqui é simplesmente nós percorrermos essas 6 décadas de uma maneira bem objetiva, porque ainda tem muito ainda a se falar, iniciando lá em 64, com a criação do Serviço Federal de Processamento de Dados, quando o governo federal começa, então, a utilizar mais amplamente recursos de informática. Avançamos aí para 76, com o início da informatização relacionada à saúde, Ministério da Saúde e o INPS. Já na década de 80 e 90, em 84, com a publicação da Lei Nacional de Informática, a criação da Sociedade Brasileira de Informática, a criação do Departamento de Informática do SUS, lá em 91, o DataSUS, a regulação da proteção dos dados do cidadão em bancos de dados, lá em 97, que agora, em 2020, a gente, através da Lei Geral de Proteção de Dados, de uma certa maneira, isso tem uma conexão de um movimento iniciado lá em 1997. Entre 98 e 2004, alguns aspectos importantes que não são só aqui da esfera da saúde, como fica claro aqui em alguns exemplos, mas também correlacionados, né? Há um exemplo aqui da própria criação do Programa Nacional de Informatização do Ministério da Ciência e Tecnologia, ou seja, a área da saúde intimamente conectada a outros ministérios, e isso nos faz, nos promove um entendimento da necessidade da área da saúde em estar conectado, numa certa maneira, ou de todas as maneiras, com outros ministérios, tanto da educação quanto da ciência e tecnologia, para assim se desenvolver. Em alguns aspectos também correlacionados à área da educação, como ali em 2003, a criação do primeiro curso bacharelado em informática biomédica da USP, no Brasil. Entre 2005 e 2011, alguns elementos importantes também, como, por exemplo, em 2007, a aprovação das normas técnicas de digitalização e uso dos sistemas informatizados para guarda e manuseio dos documentos dos prontuários eletrônicos. Em 2011, a regulamentação do Sistema Nacional de Saúde e a criação de uma comissão de governança da informação em saúde. Entre 2012 e 2017, alguns pontos importantes, como em 2014, o primeiro mestrado profissional em telemedicina e telesaúde da UERJ, no Rio de Janeiro,
Podemos também aqui falar do prontuário, a definição de um prontuário eletrônico em 2016 para o registro das ações de saúde na atenção básica. E até nesse momento, em 2020, a própria questão da aprovação da LGPD, como já mencionei anteriormente, em 2018, a publicação da Lei do Prontuário Eletrônico, em 2019, a criação de um programa, que é o programa Conect SUS, que eu havia mencionado agora há pouco, que é extremamente importante para avançar com os aspectos com muitos dos aspectos da saúde digital no âmbito da saúde pública. E em 2020, a instituição da estratégia de governo digital para 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública e federal diretas, autarquias e fundamental. Isso quer dizer que todos os ministérios, de uma certa maneira, convergindo para o digital e não diferentemente a área da saúde. Bom, então, nós partimos aqui para uma reflexão sobre os entendimentos, né, sobre as mudanças relativas a muitos aspectos relacionados tanto ao cuidado, assistência, à oferta e ao controle em saúde, né, gerados pelas tecnologias de informação e comunicação, as quais, então, subsidiam a compreensão da saúde digital. E certos que devemos manter sempre distantes tanto do ufanismo, digamos assim, ufanismo tecnológico, daquelas soluções que muitas vezes elas são pouco abrangentes e passageiras, né, de pouco impacto, e considerando ainda que as tecnologias elas têm seu tempo até sua naturalização de uso e eficiência, e observando sempre sob uma perspectiva da realidade dos diversos contextos de sistemas de saúde. Devemos, então, considerar fatores sensíveis como esses, não é? Então, a gente vê que a internet das coisas, IoT, em inglês, gera um potencial para que a gente pense que, de certa forma, estamos caminhando para uma diluição, o compartilhamento e a redistribuição da atenção em saúde do indivíduo, o tornando, de certa forma, mais ativo e responsável pelo seu gerenciamento. A gente deve levar em consideração a questão das dimensões de complexidade, da interoperabilidade, isto é, a capacidade técnica, semântica e organizacional dos sistemas de saúde, não é? A gestão e processos em absorver a saúde digital como uma forma de prestação de serviço nativo e natural. Então, diz respeito à saúde digital a definição de parâmetros para que as informações sejam inteligíveis e padronizáveis, abrangendo o maior número possível de dados de qualidade sobre eventos clínicos, sobre consultas, sobre procedimentos, sobre a dispensação de medicamentos, sobre sumário de alta, resultados de exames, a regulamentação, referências, contra-referências, sobre a continuidade da atenção em fluxos continuados e conectados. Uma vez com informações disponíveis em bancos de dados seguros integrados, é igualmente necessário que o conjunto de tecnologias garanta a interoperabilidade e o acesso à informação, tanto ao sistema, né, quanto ao usuário, sob, então, a égide de que o usuário, o paciente, ele passa a ser um agente engajado sobre os seus dados de saúde, evidentemente, dados consentidos pelo usuário. Então, se estamos falando de um campo com tanto da saúde digital quanto um campo da saúde como a conhecemos hoje, digamos assim, um dos aspectos de maior transformação, sob minha análise, seria esse. Quando o usuário, o paciente, ele passa a ser um agente engajado sobre os seus dados de saúde, e ele carrega
esses dados de saúde consigo, aonde quer que ele vá. Então, aqui, fazendo uma correlação, né, avançando um pouco, visto o léxico de terminologias da área da saúde, tendo percorrido os marcos da saúde digital ao longo desses 60 anos, falando um pouco dos aspectos mais de terminologia da saúde digital, vem e está conectado à saúde digital o potencial favorável da inteligência artificial, do machine learning e dos algoritmos. Vale aqui brevemente mencionar alguns dos resultados e direcionamentos apontados na última edição do Tallinn Digital Summit, ocorrido na Estônia em 2018, que teve como foco a inteligência artificial, a inteligência expandida e os dados de movimentação livre que são trabalhados a serviço de estados digitais, de economias e sociedades digitais, né? Características essas que a gente percebe que tornam ambientes potencialmente favoráveis ao desenvolvimento da saúde digital, como, por exemplo, construir uma confiança sobre a inteligência artificial. É um aspecto bem importante, incentivar e facilitar a colaboração e o compartilhamento de práticas, gerar acordos comerciais para capacitar usuários em se apropriar de tecnologias. A não discriminação é essencial no acesso aos dados, ou seja, aspectos da disponibilização dos dados na hora certa, às pessoas certas. Alguns outros elementos aí mencionados que mais atentamente é importante serem levados em consideração quando olhamos para a questão da alfabetização da inteligência artificial e sua conexão com a saúde digital, né? De uma certa maneira, isso reforça sobre a relação entre os diversos contextos de saúde digital e o seu desenvolvimento. Bom, algumas diretrizes aqui da OMS, que a própria OMS ela descreve a saúde digital como, abre aspas, um meio de assegurar que as informações de saúde certas são facultadas às pessoas certas, no lugar e no momento certo, sob uma forma eletrônica, segura, para otimizar a qualidade e a eficiência da prestação, da investigação, da educação e do conhecimento em matéria de cuidados de saúde. E é de extrema precisão essa definição. As iniciativas de saúde digital, elas devem ser organizadas a partir de um modelo de gestão compartilhada, como havia mencionado inicialmente, e que levem em conta elementos relacionados tanto à governança, à governabilidade, a recursos humanos, à infraestrutura, à infoestrutura, sendo premissas capazes de melhorar a gestão e a oferta de serviços de saúde, considerando ainda que a integração da saúde pública, privada e suplementar, já que alguns usuários, um percentual relativamente considerável, ele transita entre os sistemas. E conhecimento pleno sobre a estruturação. Isso quer dizer, a digitalização dos espaços e a capacitação dos recursos humanos. Além, claro, de financiamento, levando em conta o grau de maturidade dos territórios, inclusive sobre as especificidades, né, as capacidades e potencialidades locais para absorver a saúde digital enquanto um serviço nativo, um serviço ofertado de uma maneira azeitada, digamos assim. Em 2019, a OMS ela divulgou uma diretriz sobre intervenções de saúde digital, né? E algumas recomendações sobre como os países podem utilizar as tecnologias digitais via smartphones, tablets, sobre computadores, para melhorar, de uma certa maneira, a saúde das pessoas e os serviços essenciais, né?
Então, diz que os sistemas de saúde, eles precisam responder a maior visibilidade e disponibilidade de informações. As pessoas, elas também devem ter certeza de que seus próprios dados estão seguros e de que não estão sendo colocados em risco por acessar informações sobre tópicos sensíveis de saúde, como saúde sexual e reprodutiva, por exemplo. Encoraja os formuladores de políticas e seus implementadores a revisar e se adaptar a essas condições, caso queiram que as ferramentas digitais gerem mudanças tangíveis e forneçam orientações sobre como levar em consideração a privacidade no acesso aos dados do paciente. E traz recomendações sobre a telemedicina, que permite às pessoas que vivem em locais remotos em obter serviços de saúde usando telefones, sites e algumas outras ferramentas digitais. Há uma fala de 2019 do Tedros Adhanom, o diretor da OMS, que diz que o poder das tecnologias digitais é fundamental para alcançarmos a cobertura universal de saúde. E que, em última análise, as tecnologias digitais elas não são fim em si mesmas, são ferramentas vitais para promover saúde, manter o mundo seguro e servir aos mais vulneráveis. Aqui, quando nós falamos em saúde em sociedades digitais, sumarizamos, então, o amplo conceito de saúde digital no sentido da modificação do modelo de assistência, dentro de ambientes favoráveis de conexão e reconhecer que as tecnologias digitais elas são uma ferramenta potente, é uma ferramenta potente para a cobertura universal. Alinhados, então, sobre a ideia de que o digital está mais para modificação do processo do que uma replicação de uma lógica analógica, quando que não faria sentido uma fila digital, ou seja, não levar qualquer nível de burocracia para o âmbito do digital, que deve, então, catalisar as informações. Nesse sentido, o que diferencia o eletrônico da automação de processos do digital é que são serviços orientados pela perspectiva do usuário. Então, bastante aceleradamente, o mundo analógico ele está sendo permeado por uma lógica digital, apresentando novas formas de compreender e viver nessa sociedade de fluxos de informação. Então, a necessidade de olhar para as tecnologias com um crescimento exponencial, como drones, internet das coisas, o crowdsourcing, a economia compartilhada, os wearables, a medicina personalizada, dentre tantas outras que a gente poderia mencionar aqui, com um olhar de como elas vão criar as disrupções nos paradigmas das ciências da saúde, pela via da análise massiva de dados e das tecnologias da informação e da comunicação, com a qual, então, a gente está acostumado a lidar num âmbito, nós estamos acostumados a lidar num âmbito das pesquisas e dos serviços. Então, para além da especificidade da saúde, é importante a gente levar em consideração que a saúde digital não é um campo que se desenvolve de forma autônoma, isolada. Ela é ou seja, são outros campos, como da comunicação, das engenharias, da comunicação, da informática, da tecnologia da informação, também que atravessam transformações importantes e disruptivas, né? Assentando-se, então, sobre ambientes informacionais e de fluxos ubíquos, de tecnologias mobile, de tecnologias vestíveis, e no contexto iminente da internet das coisas, num contexto iminente da machine learning e do blockchain, que é o protocolo de confiança, onde se estabelece o contexto da saúde digital, né? A medicina de precisão, a individualização do atendimento, a reorganização de ações e os serviços em saúde são alguns resultados esperados da implementação ou a partir da implementação da saúde digital em projetos em escala local, em escala municipal, estadual, nacional e global. A gente pode prever
a desmaterialização e a simplificação da relação do cidadão e dos serviços públicos e privados em todas as esferas da sociedade, né? Tudo por meio das tecnologias digitais. Então, devemos considerar que as tecnologias, elas promovem mudanças, disrupções em diversas áreas da nossa sociedade, tanto em serviços quanto em outros aspectos da indústria, do desenvolvimento de ciência e tecnologia, e é bastante esperado que esses impactos gerem profundas modificações sobre a saúde. Então, a gente deve considerar que a definição das tecnologias digitais, ela também sofre alterações ao longo do tempo. Como, por exemplo, há pouco a gente inclui um facsímile, como um exemplo de tecnologia, né? E que não é mais realidade. Então, essa perspectiva temporal das tecnologias, elas também devem ser levadas em conta, né? Então, a saúde digital, ela tem um potencial para expandir sobre, então, o ponto de vista da tecnologia digital, tanto os sistemas como padrões, aspectos de interoperabilidade, sobre as vigilâncias em saúde, ela tem um potencial em expandir o conjunto mínimo de dados da atenção à saúde, o CMD, tem um potencial para expandir a prescrição médica eletrônica, o prontuário eletrônico, tem potencial para reduzir a redundância e a replicação de dados e informações na saúde, tem potencial também para expandir a segurança do paciente, usuário, sobre a dispensação de medicamentos e sobre a própria reestruturação da regulação, né? Sendo esses alguns dos exemplos. Outro aspecto importante para a nossa discussão, para o campo também da saúde digital, é da ordem da gestão das informações armazenadas e da sua finalidade, considerando as premissas de integridade, segurança, consentimento e confiabilidade, devendo ser, então, utilizadas exclusivamente para a gestão da saúde da população e a sua exploração analítica desses dados a partir de um compartilhamento de dados clínicos de consenso, com segurança, com responsabilidade, né? Então, o campo da saúde digital ele está conectado a esses aspectos da segurança dos dados clínicos a partir de informações que estão na nuvem, não é? Então, há que se considerar também que os desdobramentos comportamentais nas sociedades digitais, organizadas em ambientes virtuais e de alto fluxo informacional, tanto individual como pessoal, a pandemia que estamos vivendo, né, mudou profundamente a locomoção urbana, a questão do consumo, a forma como consumimos e compramos, a questão das finanças, e isso para dizer que o engajamento social é determinante para a sustentabilidade da esfera digital. As mudanças decorrentes da digitalização, no meu entendimento, e o endereçamento para um mesmo espaço de todas as informações no âmbito dos serviços, em qualquer área, inclusive na área da saúde, exigem uma estrutura informacional, que se chama de arquitetura informacional e de dados bastante coesa, bastante séria e segura, né? Porque de uma forma ou de outra, a forma de governança gera reflexos diretos sobre tanto a experiência do cidadão, sobre o uso desses serviços, como propriamente a gestão fazer o uso desses dados para melhorar a própria gestão, né? Então, dessa forma, a infraestrutura necessária para desenvolvimento de serviços digitais em saúde deve ser concebida como uma forma de prestação de serviço continuado e que o interesse deve ser sobre os processos mais do que a tecnologia em si, garantindo assim a sustentabilidade da saúde digital. Então, tendo como base de entendimento de que a saúde digital tem como finalidade melhorar os processos, então, de gestão e oferta de serviço de saúde, cabe ao cidadão, enquanto consumidor, o fortalecimento da cultura, o letramento em saúde, né, a literacy,
né? O letramento funcional em saúde é o grau pelo qual os indivíduos têm a capacidade de obter, processar e entender informações básicas e serviços necessários para a tomada de decisão adequadas em saúde. Então, o que nós vemos estabelecido é premente necessidade em definir um eixo relacional entre saúde, a oferta, a prevenção e promoção, e as tecnologias digitais, promovendo uma outra perspectiva, um outro olhar sobre a saúde. Do ponto de vista de adequações, a gente lembra que a concepção da saúde, do Sistema Único de Saúde, mesmo que os modelos de referência naquela época, por exemplo, em 1988, com o estabelecimento do National Health Service britânico, o nível tecnológico era drasticamente distinto dos dias atuais, de baixa conectividade, de baixo fluxo informacional, como havia em alguns momentos já mencionado. Entretanto, mesmo apontando para a mudança sobre o modelo da saúde na esfera digital, o bem-estar do cidadão usuário, ele sempre esteve no centro de qualquer planejamento. Então, a relação das prerrogativas de saúde digital e um potencial identificado de sustentabilidade de suas operações em todos os níveis do sistema está para a coordenação do cuidado por meio da tecnologia de conexão e do fluxo de informações para a medicina de precisão, a individualização do atendimento, a reorganização de serviços de saúde, considerando ainda a geração de evidências e indicadores por meio das tecnologias de informação e comunicação, e que a saúde digital é agregadora e não substitutiva das práticas que envolvem a prevenção, a vigilância, a promoção e o serviço de saúde. Então, das potencialidades da saúde digital, a gente pode mencionar a ampliação geográfica do acesso à saúde, a contribuição com os princípios da universalidade, integralidade, equidade e para a própria promoção de territórios sustentáveis e saudáveis. Então, todas essas características que falamos, dentro desses contextos de ambientes informacionais e de fluxo, de tecnologias mobile, de tecnologias vestíveis, internet das coisas, machine learning, de blockchain, são elementos latentes para a transformação sobre o acesso ao serviço de saúde, a qualidade e ao custo da saúde. E, claro, se desenvolvendo de forma transversal as tecnologias de comunicação, as engenharias, a computação, a informática, e é um quesito da saúde digital como uma potencial ferramenta sustentável, né? Quando a gente considera que a telemedicina e a teleeducação são exemplos claros, né? Uma vez que, por meio da telemedicina, é possível eliminar alguns desequilíbrios da ordem geográfica na oferta de serviço de saúde, por meio da abrangência territorial virtualizada, logicamente organizada e planejada de tal forma a complementar o sistema e as redes de saúde, capitalizando, então, o acesso ao serviço de saúde remotamente. Exemplo claro é o que nós estamos aqui enfrentando e vivenciando com a pandemia de coronavírus, não é mesmo? Então, além, claro, a questão da diminuição de custos, quando, por exemplo, o usuário ele é atendido em uma unidade de saúde de seu município por um especialista que está em um centro de referência em outra localidade, sem necessitar esse deslocamento. Eu deixo aqui, então, algumas fontes bibliográficas que basta você apontar aí sua câmera para esse QR Code, cai um documento onde tem uma lista sobre referências da área da saúde digital, que eu acho que é um lexo bastante importante para ampliar o conhecimento da área da saúde. Quem tiver mais interesse pode acessar esse banco de dados. É importante que essas informações estejam cada vez mais disseminadas para que esse campo seja mais amplamente discutido e debatido. Então, com grande satisfação que eu oferto nesse momento a todos os nossos espectadores essa possibilidade de ter acesso a uma referência bibliográfica sobre saúde digital.
Eu deixo aqui meu muito obrigado, e desejo a todos uma excelente noite, um evento bastante esclarecedor sobre, sobre soluções em saúde e sobre a Agenda 2030. Parabenizo a todos os coordenadores e idealizadores desse excelente evento. Meu muito obrigado. Disponibilizo aí meu e-mail, caso alguém queira trocar algumas informações. Meu muito obrigado novamente. Uma excelente noite a todos.